Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha essa live gravada. Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto da Semana da Mente Blindada. E hoje a gente vai falar sobre como superar a ansiedade. Vou falar basicamente tudo o que você precisa saber sobre esse tema para que você alivie e muito todos os seus sofrimentos e todos os seus problemas derivados dele. Sejam muito bem-vindos aí, o pessoal que está entrando. A gente vai fazer uma abordagem aqui muito interessante que eu, particularmente, não vi ninguém fazer isso aqui, né, em uma live assim. Eu não vi as pessoas falarem sobre isso aqui dessa maneira. E espero que seja bem interessante. Porque geralmente, por exemplo, quando alguém vai buscar entender o que é a ansiedade, muitas explicações físicas são dadas. Muitas explicações de é neurotransmissor que está faltando, é isso aqui que não está bom, é aquilo ali que está ruim. Geralmente são essas as explicações. E hoje não. Hoje eu vou tentar abordar a ansiedade de tal maneira que no final eu vou ensinar uma técnica para vocês, uma técnica terapêutica, né, que você vai perceber muito poderosa, capaz de resolver de fato os problemas com ansiedade assim de uma maneira muito rápida. E não é nada assim, promessa miraculosa, nada disso. Você vai ver, você vai entender os fundamentos disso durante essa live. A gente vai falar então hoje, né, sobre como superar a ansiedade. Se você conhece alguém que tem ansiedade ou essa pessoa é muito agitada, clica aqui, nesse aviãozinho e envia essa live para ela. Envia a live para essa pessoa, porque isso aqui vai fazer um bem danado para ela. Eu não sei se vocês que estão aqui agora comigo estavam também na segunda-feira. Se você estava, se não estava, seja bem-vindo do mesmo jeito. Mas as pessoas que me acompanham aqui nessa live de hoje, né, elas têm um certo diferencial. Porque elas estão buscando algo além. E eu vou entregar então esse algo além aqui para vocês. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, porque aí enviam as mensagens para os grupos e aí o pessoal vai entrando. Sejam todos bem-vindos aí, boa noite. Certo. Vamos começar do início? Vamos começar falando aqui sobre o conceito de ansiedade, que talvez você entenda o termo ansiedade de uma maneira que eu entenda de outra. Isso é comum, isso é possível. Algumas pessoas entendem a ansiedade como um pensamento acelerado, uma batedeira no peito, um suador, uma angústia, um medo, né? A ansiedade, ela é um termo assim meio genérico, que ela designa vários sentimentos nas pessoas. E entre esses sentimentos, a gente consegue fazer essa lista que a gente acabou de fazer. E para a gente definir o que é ansiedade, a gente consegue dividir ela em 3 partes, e essa divisão auxilia muito no entendimento. A ansiedade, olha só essa definição. Ela pode ser definida como um excesso de passado, presente ou futuro. Essa é uma definição muito completa da ansiedade, assim, de uma maneira simplificada. É uma maneira simples e completa de você entender o que é a ansiedade, o que é a angústia, o que é o sofrimento, né, muitas vezes. É um excesso de passado, ou um excesso de presente, ou um excesso de futuro, ou uma mistura dessas coisas. Como assim? A gente vai entrar aqui numa questão profunda, né, em uma questão que eu abordo com as pessoas que eu realizo atendimentos, né, particulares. E isso aqui é de fato para você que está interessado, para você que está interessada em entender a profundidade da coisa, né, a entender de fato o problema para poder solucionar. A gente precisa entender 2 conceitos antes: o conceito de ato e potência. Esses conceitos são conceitos filosóficos, mas muito fáceis de entender, muito fáceis. Vamos pensar numa laranja, uma fruta.
laranja. Dentro da laranja tem as sementes. E cada semente daquela laranja, ela tem a potência de virar uma laranjeira. Então, potência é tudo aquilo que pode vir a ser. É tudo aquilo que é possível. Isso é a potência. E o que é o ato? O ato é a concretização dessa potência. O ato é a potência realizada. E isso é muito importante a gente entender, né, a diferença entre ato e potência. Potência, então, relembrando, é aquilo que pode ser, né, aquilo que tem a possibilidade de acontecer. Ato é aquilo que aconteceu, é aquilo que acontece. E como que isso se relaciona com a ansiedade? De uma maneira muito simples. E de uma maneira assim, que quando você entende isso, você fala, é isso que está acontecendo. É por isso que eu estou sentindo essa ansiedade. A confusão entre atos e potências é o que causa ansiedade. Como assim? A confusão entre atos e potências do passado. A confusão, né, essa coisa que não fica muito clara, né, o que poderia ter acontecido e o que aconteceu no passado. Isso causa ansiedade, porque gera incerteza. A confusão entre os atos e potências do presente, agora. Uma confusão em que você não sabe, né, o que pode acontecer, principalmente agora, por exemplo, nesse momento de pandemia. Essa confusão das potências, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que está acontecendo. Isso gera uma angústia, gera um sofrimento, gera uma ansiedade. A confusão entre atos e potências do futuro. Não sei o que pode vir a acontecer, não sei o que acontecerá. É isso que entra por trás dessa palavra tão falada hoje em dia, que é ansiedade. E se você conhece alguém com ansiedade, não esquece de enviar essa live para alguém. Clica aqui nesse aviãozinho e vai enviando para as pessoas que você conhece. Então, a confusão entre atos e potências é o que causa ansiedade. Olha que coisa interessante, profunda e simples de entender. E quem é o responsável por organizar essa confusão? Quem é? Porque, pensa comigo, se existem pessoas ansiosas, também existem pessoas que não são ansiosas. E o que acontece com essas pessoas que não são ansiosas? O que elas fazem? Será que elas são naturalmente preparadas? O que acontece com essas pessoas que não são ansiosas e conseguem lidar com isso, mas eu não consigo? Por exemplo, né? Você pode falar, poxa, tem gente que consegue, mas eu não consigo. O que acontece com essas pessoas? Será que elas são diferentes? Será que elas são especiais? Será que elas aprenderam alguma coisa que você não aprendeu em relação à ansiedade? É muito provável que apenas uma coisa seja diferente. O modo de pensar. A maneira pela qual a gente pensa. Isso aqui é uma coisa que eu duvido que alguém ou você já tenha refletido. É muito difícil a gente pensar sobre isso. Nós pensamos de maneiras diferentes. Você, por exemplo, não deve pensar da mesma maneira que eu penso. E vocês todos que estão aqui, né, eu considero que é muito improvável que todos pensem da mesma maneira. O modo de estruturar o pensamento é diferente. E, como eu falei, eu sei que existe uma coisa em comum aqui entre vocês, né? São pessoas com um diferencial, são pessoas que estão buscando melhorar, e esse aqui é um ambiente propício e ideal para isso. Então, a confusão entre atos e potências do passado, a confusão entre atos e potências do presente, a confusão entre atos e potências do futuro. Isso causa a ansiedade. E quem é o responsável por organizar isso é o pensamento. E pelo fato de algumas pessoas pensarem diferente das outras, né, algumas formas são melhores para a gente poder organizar tudo isso. E essas formas que são melhores, você não precisa se assustar falando assim, eu tenho que deixar de pensar tudo do jeito que eu penso e começar a pensar com outra pessoa. Não, não é isso.
Existe uma coisa que isso vem da medicina, chama mais ou menos o seguinte: você aprende os princípios daquilo e desenvolve os métodos. Então aqui eu vou te mostrar um pouco dos princípios que você pode utilizar para poder domar, para poder modelar, para poder treinar, para poder blindar a sua mente, de tal maneira que você consiga superar a ansiedade, consiga controlar essas coisas de uma certa maneira, ou até mesmo aliviar de uma certa forma o sofrimento. Então não é que você tem que pensar como eu penso e somente assim vai funcionar. Não, eu estou te mostrando aqui os princípios. Você vai desenvolver o seu próprio método. E é justamente vocês que estão aqui, eu acredito que tenham essa motivação de desejar desenvolver o próprio método e resolver os próprios problemas. É isso para que a gente é chamado. A vida é esse chamado de fazer as coisas acontecerem. Não esperar que alguém faça. Então, o pensamento é responsável por isso. E eu vou te mostrar aqui no final dessa live uma técnica terapêutica capaz de fazer esse treinamento, essa blindagem da sua própria mente. Quando eu falo blindagem, não significa que você vai virar uma pessoa extremamente fria, racional e calculista. Não. Significa que você vai entrar em contato, em combate com situações ruins da maneira correta. É muito provável que vocês todos que estejam aqui já tenham entrado em contato com situações ruins. É a mesma coisa, por exemplo, eu praticava judô e competia. Para eu poder competir, eu tinha que treinar. Mas tinha gente, por exemplo, que não treinava e mesmo assim ia lá competir. E a pessoa sempre perdia. Sempre perdia. Sempre perdia. E essa pessoa que sempre perdia, ela podia achar assim: nossa, eu sou muito ruim no judô. Sou horrível em luta. Só que mal ela sabia que as pessoas boas era porque não é um dom, é porque elas treinavam. Então, da mesma maneira acontece com a ansiedade. Se você não consegue ainda lidar com isso, não é porque é impossível, não é porque você é uma pessoa inferior, não é porque você é menos. Não, é porque talvez você não consegue treinar da maneira correta. E eu te garanto, todos os dias a gente tem a oportunidade de treinar isso de uma maneira sensacional. E vou falar um pouco agora, agora que eu já dei um resumão geral do que a gente vai falar aqui, eu vou entrar numa coisa um pouco mais profunda que é para vocês que estão aqui acompanhando agora. Talvez você não saiba como funciona a ansiedade, então eu vou dar uma explicação um pouco mais técnica para que você entenda o que está acontecendo no seu corpo. Muitas pessoas que, por exemplo, primeiro ponto, as pessoas têm ansiedade e por conta da ansiedade, daquela batedeira no peito, a pessoa acha que ela está infartando. E aí já começa, ai, tô com medo de morrer. Será que agora é minha hora? Aí já começa, já junta fulano aqui, já liga ali para tal ciclano e começa. Então, pelo fato de não conhecer o que está acontecendo, as pessoas sofrem em excesso. Então, eu vou falar aqui um pouco como funciona fisiologicamente, um pouco de uma maneira mais técnica, mas também muito simples, como funciona a ansiedade no seu cérebro. A ansiedade é esse sentimento ruim. Vamos definir como isso. Sentimento ruim em que você sente um medo ali extremo, uma necessidade de lutar ou fugir, como se você de fato estivesse em perigo. É isso que a gente pode definir como ansiedade. E esse estado de perigo iminente, de morte muito perto, de perigo ali que eu posso me lesionar e tudo mais, como que ele acontece? Existe uma estrutura no seu cérebro, que é essa parte aqui assim, ó. Ela pega essa parte aqui, chamada de córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro, bem aqui, ó, na testa mesmo, fica dentro do osso, atrás do osso. O córtex pré-frontal, ele é responsável por a gente tomar decisões racionais. Vamos entender essa parte. E como que alguém descobriu isso? Uma história muito interessante. Um cara que era considerado todo certinho no trabalho dele, não descumpria nenhuma regra, fazia tudo exatamente como deveria ser feito. Por um acidente de trabalho, entrou uma barra na cabeça dele, bem aqui assim. E essa barra lesionou dentro do cérebro dele o córtex pré-frontal. Ele passou por uma cirurgia, teve a sua recuperação, e uma coisa muito interessante aconteceu depois.
Esse rapaz que teve o córtex pré-frontal lesionado, ele começou a ter atitudes que antes ele não tinha. Ele chegava e urinava na rua em público. Xingava outras pessoas do nada. É como se ele não tivesse ali um freio racional. É como se ele de fato fosse ali agindo por instinto. Então foi aí que os pesquisadores, os cientistas falaram, bom, então se o rapaz que lesionou essa parte do cérebro, né, que fica aqui atrás da testa, que é o córtex pré-frontal, se esse rapaz começou a tomar essas atitudes, significa que o córtex pré-frontal é o que regula, né, é esse nosso freio racional. Beleza. Com o decorrer do tempo, o avanço da tecnologia, a gente pode fazer algumas experiências foram feitas, né, alguns exames foram feitos e pegaram a pessoa que estava em estado de uma emoção muito grande, né, ali talvez uma agonia muito intensa, um medo muito profundo, e eles colocaram numa máquina em que você consegue ver a quantidade de sangue que está no seu cérebro. E dependendo do lugar onde esse sangue está, significa que aquela área está trabalhando mais que as outras. E existe uma parte no cérebro que é bem no meio, se você botasse o dedo aqui, ó, e eu mirasse mais ou menos aqui, o encontro dessas duas, aqui no meio da cabeça, lá dentro, dá numa região chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral, a gente conhece a amígdala com as coisas que tem aqui, mas também existe uma dentro da cabeça. A amígdala cerebral, ela é responsável pelas emoções. Ela é responsável, muitas vezes, pelas nossas ações mais primitivas. E quando ela é ativada, acontece uma coisa assim sensacional. Quando ela é ativada, acontece uma coisa chamada de sequestro da amígdala. Como assim sequestro da amígdala? O sangue que fica no cérebro, ele fica meio que de uma maneira mais ou menos igual, dependendo da função que você está fazendo. Mas quando a amígdala cerebral ela é acionada, ela puxa o sangue do córtex pré-frontal. Então, aquele sangue que antes estava todo aqui, né, no córtex pré-frontal, que você conseguia utilizar ali, é como se fosse gasolina. Né? A gasolina do córtex pré-frontal está ali, então ele está funcionando. A partir do momento que a amígdala puxa esse sangue do córtex pré-frontal, desse local onde você tomava as decisões racionais, começa a ir todo o sangue para a amígdala, que é um disparo emocional muito forte, que é um local de emoções e sentimentos muito fortes. Então, corre o perigo da pessoa que tem esse sequestro da amígdala, ela desenvolver ali um medo muito intenso de algo que não existe. Né? Uma agonia muito intensa de algo que não existe ali na realidade. E ela sabe disso. Ela sabe que ali na realidade dela, ao redor dela, não existe um motivo muito concreto para que ela se sinta mal daquela maneira. Mas mesmo assim ela se sente. É isso que acontece com a ansiedade. Então, juntando a definição de ansiedade a uma confusão entre atos e potências, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. E além disso, né, ela é caracterizada por essa questão de sequestro da amígdala, né? Ela é caracterizada por essa questão da realidade da angústia. A angústia, o sofrimento, o medo de algo que aparentemente não tem motivo evidente. Se você tivesse diante, por exemplo, de um leão, um tigre, um gorila, um urso, é normal que a gente faça o sequestro da amígdala. Né? É normal que isso aconteça. Primeiro porque vai aumentar alguns hormônios em você que você vai estar preparado ali ou para lutar ou para fugir. Ou para correr mais rápido ou para bater mais forte. Uma dessas duas coisas o seu corpo te prepara. O problema é quando a gente experimenta isso nessas situações do dia a dia, em que não existem esses perigos. Não tem urso, não tem leão, não tem esses perigos eminentes. Isso é o que a gente chama de ansiedade patológica. Então, alguns outros neurotransmissores, como a serotonina e o GABA, eles também estão relacionados, mas não vêm aqui ao caso nesse momento. E agora eu vou começar a falar como, né, de fato, superar, quais são os caminhos, os passos, o guia, ali o método, para que você consiga treinar
a sua mente, de tal maneira que você tenha uma mente blindada e saiba lidar com esses sofrimentos, saiba lidar com esses sentimentos. Isso aqui, né, não é uma orientação mística de um guru, nada disso. Isso aqui são coisas concretas, né? São coisas que foram testadas, são coisas que funcionam. E não é à toa, vocês aqui que estão me acompanhando, talvez acompanharam segunda-feira, vocês estão em busca disso, né? Vocês querem algo que de fato funcione. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. A angústia, a ansiedade, a desmotivação, né? Tudo isso está meio que relacionado. E o caminho vai ser de fato esse. O caminho vai ser desenvolver uma blindagem da mente. E o que é, né, blindagem da mente? Não é ser extremamente frio, calculista, racional, nada disso. É você saber lidar com essas situações. Fazendo agora uma reflexão, né, individual. Será que você sabe lidar com esses problemas, essas situações? Será que você sabe lidar com as situações de tal maneira que elas não causem ansiedade desnecessária? Será que você refletindo aí, em alguns momentos, você não lidou com uma situação de uma maneira que ela desencadeou uma ansiedade, uma angústia, um sofrimento, mas não precisava ter feito isso? Talvez tenha acontecido. Talvez tenha acontecido porque você não sabia ali como lidar ou apenas reproduziu alguma ação, né, que acreditou ser correta. E é justamente para isso que eu estou aqui, né, para explicar um pouco melhor para vocês como são essas ações, como é essa maneira de pensar que pode reduzir a ansiedade de uma maneira muito simples, muito rápida e muito forte. Como a gente já definiu, a ansiedade como um excesso, né, de passado, presente e futuro e confusão de atos e potências. Confusão de atos e potências, confusões essas tais que disparam, por exemplo, o sequestro da amígdala, puxando o sangue do córtex pré-frontal. E desencadeando ali, é como se de uma hora para outra apertasse um botão e você ativasse o modo emoção. Né? Tudo ali é perigo, tudo ali é sinal de ficar em alerta, tudo ali você tem que ficar meio com o pé atrás. É isso que é ansiedade e é sobre isso que eu vou começar a falar agora. O que é então uma mente bem treinada? Uma mente blindada? Primeiro de tudo, é uma mente bem nutrida. Vamos começar do início, né? Começar do começo. É uma mente bem nutrida. É você se alimentar bem. O que é se alimentar bem? É ingerir algumas substâncias, e eu estou preparando um material exclusivo para o pessoal dentro da comunidade Mente Blindada, em que eu mostro para eles lá alguns suplementos, alguns alimentos capazes de aumentar essas substâncias boas dentro do cérebro, por assim dizer, e que reduzem a ansiedade. Então, esses alimentos, essas suplementações, elas são essenciais. Você precisa também, o carro precisa ter gasolina para andar, não é? E, além disso, né, é a gasolina e a manutenção. O carro precisa estar funcionando ali tudo certinho, mas também precisa estar a gasolina. Às vezes ele está funcionando certo, mas não tem gasolina, então ele não anda. Então, o que é a manutenção? É o treino diário, o treino dos pensamentos. E aí você pode falar assim, bom, treinar os pensamentos é uma coisa muito difícil. Porque afinal, o meu problema já é de muito tempo. Porque afinal, o meu problema, ele mora dentro comigo, dentro da minha casa. Porque afinal, o meu problema fui eu que gerei, fui eu que criei. Porque afinal, eu dependo do meu problema para ter dinheiro. Porque afinal, eu não posso me desvincular do meu problema. E aqui já entra em um modo de pensar, né, em um modo de entender as coisas,
que vai te ajudar a reduzir a ansiedade já, de cara. Não é resolvendo o problema que a ansiedade vai embora. Não é. Se, por exemplo, a pessoa está ansiosa com o estudo, não é deixando de estudar que a ansiedade vai embora. Se a pessoa, a ansiedade dela é desencadeada por problemas no relacionamento, não é resolvendo ali acabar com o relacionamento que essa ansiedade vai embora. Se o problema da pessoa é em uma relação com outra pessoa, às vezes, né, não é ali ignorando aquela outra pessoa que essa ansiedade vai embora. É muito mais uma questão de você mesmo do que dos outros. É muito provável que o que te causa sofrimento, o que te causa dor, né, ele esteja muito próximo de você, ele tenha contato direto com você, né? Todas essas questões, quando eu falo ele, eu não estou falando de uma pessoa específica, estou falando de uma forma genérica. Né? As situações não vão te ajudar, as pessoas não vão te ajudar, as circunstâncias não vão ser favoráveis para você. Vamos imaginar, por exemplo, um menino que sofre bullying na escola. Todo dia ele vai lá e apanha na escola porque sofre bullying. Ele fala assim, não, eu preciso aprender a me defender. É dentro da escola, ali dentro da sala de aula, que ele vai aprender uma luta para se defender? Não é. Não é. Ele precisa ir numa academia de luta para poder aprender algo e se defender. É essa a realidade. Da mesma maneira, pode estar acontecendo com você. Da mesma maneira. Talvez o seu problema, né, como eu falei, ele esteja muito próximo de você. Ele tenha um contato muito perto e não é resolvendo, né, acabar com o problema que isso vai resolver. É treinando você mesmo para poder enfrentar essas situações. E onde que você treina? Você já parou para pensar que se a gente quer aprender algum idioma, né, a gente vai para uma escola de idiomas. Ou se a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que ir para a escola. E se a gente quer, por exemplo, emagrecer, a gente tem que ir para um lugar específico. Tem que ir para uma academia. Se quer ficar forte, tem que ir para a academia, né? Se quer aprender uma luta, tem que ir para uma escola de lutas. Não tem para onde fugir. E o treino da mente, o treino do próprio pensamento para poder lidar com os problemas? Onde você treina isso? Você tem um lugar para poder treinar isso? Isso eu percebi, as pessoas não têm. E é justamente por isso que eu criei essa comunidade, né? Que nem eu falei, vocês que estão aqui, 17 pessoas, eu considero que vocês são extremamente engajados e diferenciais nesse aspecto. Porque vocês desejam aprender isso. E eu estou então fornecendo esse lugar para vocês. Que eu não vejo, sinceramente não vejo, as pessoas, né, indo para esses lugares para poder treinar o cérebro, treinar a mente, blindar a própria mente, blindar o próprio cérebro. E que lugar é esse? É um lugar físico? Não. É um lugar online, tipo um Facebook. Sabe que você bota o seu e-mail e a sua senha. E lá você tem vários vídeos de aulas com muitas coisas. Eu estou até criando uma biblioteca própria da comunidade. Hoje mesmo eu separei 35 livros para colocar lá. Então é uma coisa bem interessante isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Né? Essas lives são absolutamente de graça. E se você depois quiser, as vagas para a comunidade elas ainda não estão abertas, estão fechadas. Mas depois isso é coisa para a gente conversar depois. Então, diante disso, né, das pessoas que não ajudam, dos locais que não são propícios, das situações que dificultam, você pode perceber que é muito difícil conseguir superar a ansiedade dessa maneira. Inserida num lugar em que é difícil, né, com pessoas que não ajudam, com situações que não colaboram. Mas isso não deve ser motivo para você se culpar, né? Para você emplacar a medalhona de vítima. Aqui, ó, vítima. Não, não é isso.
Não é isso. Essas coisas são ainda mais motivos para que você pare e pense, poxa, eu tenho a obrigação de resolver isso. É a minha vida. É a minha vida. Eu estou sendo chamado a fazer isso. Ninguém vai resolver isso por mim. Ninguém. Como assim? Até nenhum médico? Até nenhum médico. Sabe por quê? Quantas pessoas a gente conhece que falam assim, tô ansiosa, tô angustiada, tenho até mesmo depressão, tenho esses problemas, vou buscar ali um remédio. E vai ali com maior aperto no peito para um psiquiatra. Ai meu Deus, o que os outros vão achar de mim porque eu tô indo no psiquiatra? E se alguém chegar na minha casa e ver a caixinha do Gardenal? Né? É isso que as pessoas pensam. Mas acontece que as pessoas tomam esses remédios e mesmo assim, o carro ali foi feita a manutenção. Mas falta um pouco de gasolina nele. Então, é essa analogia. Existem problemas, existem coisas relacionadas à ansiedade que até mesmo os remédios eles conseguem resolver até uma parte. A outra parte é você. Então, é essa a disposição que, se você desejar de fato resolver esse seu problema, se você realmente não aguenta mais sofrer com a ansiedade, se isso é uma coisa que você fala assim, não quero mais sofrer com isso, não aguento mais isso, eu quero resolver, essa atitude tem que vir de você. Você precisa ter um local adequado para poder treinar, ter uma orientação adequada. Exatamente, os medicamentos. São todos os benzodiazepínicos. Então, você precisa desse apoio também. Da mesma maneira, se alguém quer emagrecer, vai para academia. Se alguém quer aprender a lidar com ansiedade, faz o quê? Então, isso que falta para você aprender a lidar com ansiedade, existe um lugar. Existe a esperança. Existem pessoas que fizeram isso. E essas pessoas tiveram resultados excelentes. Não é uma coisa inventada. É que nem eu falei ontem. Ontem não, na segunda. Eu não estou falando aqui da seguinte maneira. Não estou falando aqui que se você cavar ali, bem ali, naquele buraco ali no chão, você vai achar um diamante. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que outras pessoas já cavaram aqui e encontraram diamante. E ainda tem diamante aqui. E eu estou te entregando aqui a lanterna na sua mão. Eu estou te dando essa oportunidade para que você veja com seus próprios olhos o que é possível. Meu papel aqui não é de um pintor. Eu falei isso na live de segunda. O que o pintor faz? Ele tenta passar para você a maneira pela qual ele está enxergando e entendendo o mundo. Eu não quero fazer isso, não quero te passar a minha visão. Eu quero que você enxergue com seus próprios olhos. É como se fosse um oculista. Ele faz você enxergar com os próprios olhos. Então, você não deve se vitimizar porque as situações ou as pessoas elas não colaboram. Isso é ainda mais um motivo muito forte para que você busque a melhora. E como então surgem as perguntas? Como que eu posso reduzir a ansiedade? Como que eu posso me desligar assim, completamente dos meus problemas, conseguir dormir tranquilo? Algumas pessoas fazem a pergunta, que é uma pergunta muito sincera, mas é uma pergunta que ela não vai levar à resolução do problema. Algumas pessoas perguntam, como que eu faço para pensar apenas em coisas boas? Para eu apenas me sentir bem? Essa é uma pergunta que revela
né, que a pessoa ela quer melhorar. É uma intenção muito verdadeira, muito sincera, mas é um objetivo que, se for atingido, não vai resolver o seu problema. É um objetivo que, se for atingido, vai fazer diferença. Porque é como a gente conversou. A ansiedade, né, esses sofrimentos, eles são uma forma pela qual o nosso corpo reage quando ele não sabe lidar com aquelas situações. E às vezes nem existe uma situação específica. Às vezes nem existe, é do nada. E se é do nada, o que então é o motivo? Bom, talvez existam ali um histórico muito grande de treinos. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Karate Kid, o antigo, do Daniel San. Naquele filme, o que o Sr. Miyagi faz quando o Daniel San chega e fala assim, quero aprender Karatê? O Sr. Miyagi, ele não ensina os golpes para o Daniel San. Ele fala assim, você vai pegar esse pano aqui, vai pegar esses negócios aqui de limpar carro e vai ficar fazendo assim, ó. E assim com uma mão e assim com a outra. Aí o Daniel San vai lá e faz. Aí depois fala assim, agora você vai pegar um pincel e ficar pintando assim, ó. Um portãozinho. E o Daniel San vai lá e faz. O que é isso? Né? Por que o Sr. Miyagi não está ensinando o Daniel San a lutar karatê? Ele está ensinando. Mas ele não está entregando peixe, ele está ensinando a pescar. Da mesma maneira, esse treino, né? Por que aconteceu esse treino? Porque, por exemplo, na luta, o Daniel San, ele lavou tanto o carro daquela maneira, ele encerou tanto o carro daquela forma, ele pintou tanto a mureta daquela maneira, que a hora que o cara fosse dar um soco nele, automaticamente ele fazia assim. Automaticamente ele desviava. Então foi algo que a gente chama de condicionamento. É uma atitude condicionada. E existe um teórico chamado Ivan Pavlov, russo, que ele descreveu muito bem essa questão do condicionamento em animais. Ele pegou, tinha vários cachorros, e ele toda vez que, antes de alimentar esses animais, ele tocava uma sirene. Dava comida pro cachorro. Todo dia fazia isso. Comida pro cachorro. Até que um dia, ele chegou e falou assim, eu não vou dar comida pro cachorro, mas eu vou colocar um dispositivo em que eu consiga controlar a quantidade de saliva dele e vou apenas apertar a sirene. E assim ele fez. Ele apenas apertou a sirene e os cachorros começaram a salivar. Isso é o condicionamento. São ações condicionadas. São ações aprendidas pelo corpo. Então, diante disso, né, de uma explicação breve sobre a questão do condicionamento clássico, né, existem algumas variações, como condicionamento operante e tudo mais, mas não vem ao caso. O condicionamento das ações, o que ele pode fazer, né, com a gente? Diante dessas situações que você não sabe de onde vem a ansiedade, de onde vem o medo, de onde vem tudo isso, pode ser um exemplo disso. Às vezes você está normal, está tranquilo, e sente ali aquela sensação de que a morte está perto, né? De que eu posso morrer, de que algo de ruim vai acontecer, e o coração começa a acelerar, e algumas pessoas chegam até mesmo a ir para o hospital, e o médico fala assim, você não tem nada. Dentro da questão de dor no peito, no livro de semiologia médica, está lá, causa, né, dentre as causas, uma das causas, causa psicogênica, causada pelas emoções. Não significa que a pessoa está infartando, mas que ela tem uma ideia do que é infartar, e quando aquela sensação de morte se apresenta para ela de uma maneira muito vívida, como assim de uma maneira muito vívida? Olha, está acontecendo o sequestro da amígdala. O cérebro dela, né, o córtex pré-frontal, já está com pouco sangue. A amígdala cerebral já está trabalhando ali, em alto giro.
E ela começa a entender, meu Deus, eu tô morrendo. Como que então, como é que seria se eu estivesse morrendo? Ela, dor no peito. E é isso que pode acontecer. Não tô falando que aconteceu, né? Em alguns casos a pessoa realmente está infartando, mas o que pode acontecer? Olha que coisa interessante então. Depois de muito tempo de você lidando com essas questões que te causam raiva, agonia, ansiedade, tristeza, ódio, né? Todas essas emoções diariamente. Imagina aí, né? Ou até mesmo de uma forma só, mas de uma maneira muito intensa, que é a questão do transtorno do estresse pós-traumático. Isso pode acontecer, várias vezes aconteceu, até o ponto em que você não precisa mais daquele estímulo muito grande para poder sentir aquelas sensações. E aí vem e o seu corpo reage da maneira que ele sempre esteve acostumado a agir. Então vocês percebem que para resolver o problema da ansiedade, não vai ser resolvendo os problemas, não vai ser resolvendo as situações, vai ser realmente treinando a maneira pela qual você reage. E você pode achar que é impossível isso. Eu falo, não é porque teve gente que já fez. Não é porque alguém já fez, não é uma coisa que eu estou trazendo de novo aqui para vocês. Né? Isso é muito interessante de falar e de se pensar. E agora, eu vou apresentar para vocês uma técnica chamada de intenção paradoxal. Essa é uma técnica sensacional. Essa é uma técnica que é de fato um treino para você blindar a sua mente. Ela é de fato isso. É isso que acontece quando você pratica a técnica. E como que funciona essa técnica? O que você vai conseguir com ela? Essa técnica, inclusive, eu apliquei hoje com uma pessoa. Hoje, quarta-feira, conversando com uma pessoa, apliquei essa técnica e, assim, de uma hora para outra, aquele sofrimento deixa de existir. Não lembrando vocês que isso vai acontecer agora, eu precisaria conhecer a história de cada um, conhecer o problema de cada um, né, para poder orientar nisso. Essa forma mais individualizada não tem como fazer aqui na live, né? Talvez eu faça dentro da comunidade Mente Blindada, mas aqui não dá. A técnica da intenção paradoxal, ela deriva dos fundamentos da logoterapia do Dr. Viktor Frankl, que é um psiquiatra. E essa técnica... Agora melhorou o áudio? Se estiver me ouvindo bem aí, dá um ok só para eu continuar, senão eu arrumo o microfone aqui. Aí eu continuo falando sobre a técnica da intenção paradoxal. Melhorou. Tá. A técnica da intenção paradoxal, ela vai se pautar no seguinte. Primeiro você tem que estar sentindo, né, algo ali. Estou sentindo uma angústia. Estou sentindo uma tristeza. Estou sentindo... Vamos pegar aqui um caso alegórico para ilustrar. Uma mãe que o seu filho morreu. E esse era o único filho que ela tinha. Uma mãe que não pode mais ter filhos e esse filho simplesmente morreu. Essa mãe, ela pode chegar e ela tem todo o direito de chegar e falar assim, estou triste, né, estou sem perspectiva, não tem mais sentido na vida e tudo mais. E prontamente, né, ela busca ajuda. E existe uma coisa que ela acontece, e acontece muito. Existe um termo técnico para descrever isso,
que é meio que a hipervigilância. Isso acontece em algumas doenças, por exemplo, doenças que estão relacionadas com dores no corpo. Algumas pessoas são hipervigilantes. Elas ficam ali atentas a todo momento para procurar alguma coisinha que seja dor. E quando encontra, fala, aí pronto, chegou. É isso. Isso acontece muito em pessoas que têm, por exemplo, fibromialgia. Pelo fato dela saber que ela tem uma doença crônica, ela fica sempre atenta. Poxa, será que eu vou sentir dor agora ou depois? Será que eu vou sentir dor? Será que eu vou sentir dor? Será? 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 E aos poucos, esse temor, ele vai se transformando em um sentimento tão ruim quanto a coisa temida. Olha só que coisa maluca. Aquilo que você achava que estava te ajudando, né? Aquela hipervigilância de ficar sempre atento ali para ver se tem algo de errado, para aquela sempre dúvida, será que eu estou bem, né? Será que eu estou bem? Será que eu estou bem? Será que eu estou bem? Será que eu não estou mal? Né? Esse será vai martelando ali dentro da sua cabeça até o ponto em que essa pergunta que não cala te faz tão mal quanto aquilo que você teme, o sofrimento, no caso. Né? Será que eu estou bem? Será que eu estou bem? Será que eu não estou mal? É isso que acontece. Essa hipervigilância. Isso pode acontecer, por exemplo, com esse caso dessa história. O filho morreu e a mãe ali interpretou, não, estou mal. Né? E ela tenta buscar elementos na realidade para comprovar que ela está mal. Então o esforço dela é para bater o martelo e falar assim, estou mal. Estou me sentindo mal. Estou ansiosa, né? Estou triste. E de fato esteja. E esse não é o problema. O problema não é estar. O problema é focar tanto a atenção nisso, de tal maneira que essa atenção exagerada desenvolva sentimentos tão ruins quanto. Entende? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender para poder falar sobre essa técnica da intenção paradoxal. Então o temor causa aquilo que é temido. O temor da ansiedade pode causar a ansiedade. O não quero ficar ansiosa, não quero sofrer, não quero isso, não quero aquilo, pode causar uma agonia tão grande dentro de você que de fato traga aquilo que você teme. Certo? Pensa aí se isso não acontece. Pensa se isso não é verdade. Então, o segundo ponto, né, já entendendo esse primeiro, que às vezes por temer tanto algo, por não querer se sentir mal e ficar sempre, será que estou me sentindo bem? Será que estou me sentindo mal? E você começa a se sentir mal, o foco, então, está errado. O foco pode estar errado. Se você quer de fato se sentir bem, se você quer de fato melhorar da ansiedade, se você quer de fato melhorar com esses problemas, você não deve focar nos problemas. Primeira coisa. O foco não é o problema. O foco é se sentir bem, se sentir melhor. E como que você faz isso? Tirando o foco daquilo. Por exemplo, a técnica que eu apliquei hoje. Uma pessoa veio me perguntar, falou assim, estou extremamente triste. Estou extremamente decepcionado porque eu estudo, não vejo o resultado do meu estudo, parece que eu nunca vou passar nesse concurso que eu quero e essa ansiedade, esse sentimento ruim está me consumindo. E qual é o foco dessa pessoa? O foco é ser aprovado no concurso. Só que ser aprovado no concurso vai gerar aquele pensamento, será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E
esses pensamentos que ficam martelando na própria cabeça, eles causam um sentimento tão ruim quanto não ser aprovado no concurso. Então, qual foi a minha sugestão para essa pessoa? Eu falei assim, olha, o seu foco não pode ser passar no concurso. Primeiro porque você não vai fazer o concurso, você não faz o concurso todo dia. Então não tem como você sentir que está no caminho certo. Primeiro de tudo, o seu foco deve ser em estudar de maneira verdadeira. Em estudar bem, em cumprir o seu dever como concurseiro. E ele falou, é isso. Ele falou, eu estava estudando, achando que eu estava estudando para passar, para ser aprovado no concurso. Mas na realidade, no caso dele, o problema era, você não pode projetar esse foco no concurso. Você tem que projetar esse foco em algo que você controla. Nas suas ações. E dentro das ações dele, estavam, aí no caso, a dar o melhor de si. Por exemplo, ansiedade, depressão, angústia, sentimentos ruins, medo. O nosso foco pode estar em coisas que a gente não controla. Tenho medo, por exemplo, da morte. E o medo, a gente comentou na live passada, na live de ontem, que foi a live da reunião privada da comunidade Mente Blindada, que é uma reunião privada, mas que ela fica uma semana aqui disponível no Instagram e depois vai para dentro da plataforma. Nessa reunião de ontem eu falava sobre o medo. O que o medo é? Eu não vou entrar numa questão muito profunda, mas se a pessoa tem medo da morte é porque ela preza muito pela saúde. E a saúde é uma coisa que a gente sabe que vai acabar. A gente sabe, mas a gente não quer entender. Então, quando você foca na coisa errada, assim, errada, entre aspas, você está arando ali a terra, está preparando o caminho para sofrer. Não tem como. Não tem como. É isso que acontece. E talvez, não sei se alguém já te falou isso, mas estou te falando agora, porque antes tarde do que nunca. A maioria das coisas que te afligem, que te incomodam, não é resolvendo elas, é resolvendo em você. Porque nelas, você não tem controle. Em você tem um controle a mais. Não tem todo, também, mas tem um controle a mais. E como que essa técnica que eu comentei aqui com vocês, a técnica da intenção paradoxal, ela pode ser aplicada no controle da ansiedade? Bom, essa técnica vai tornar a sua mente de fato blindada, porque você vai começar a pegar caminhos alternativos para atingir o mesmo objetivo. Talvez ali para você chegar numa cidade, existe um caminho principal, só que é uma estrada de terra, uma estrada toda esburacada. Mas talvez exista um caminho novo, pela direita, pela esquerda, em que a pista está novinha. Que é um caminho que você também vai gastar gasolina, é cansativo, mas é possível. Então, diante desse fato concreto, estou com ansiedade, estou com algum problema, você tem que chegar, parar e ser sincero com você mesmo. Por que isso está me causando? Por que eu estou sentindo isso? E essa ansiedade, esse sofrimento, esses problemas, eles podem ser divididos naqueles 3 grandes grupos que a gente comentou. Deficiências no relacionamento de você com você mesmo, deficiências no relacionamento de você com outras pessoas, ou deficiências no relacionamento de você com Deus. São essas 3 coisas. São esses 3 grandes grupos que abarcam toda essa questão do sofrimento humano. Identificando o que causa esse seu sofrimento, você vai perceber que tem como mudar o foco. Você vai mudar o foco daquilo e mudando o foco daquilo, por exemplo, eu acredito muito em uma pessoa e essa pessoa traiu a minha confiança. E isso te causa um sentimento assim absurdo de angústia,
de insuficiência, de que você é inferior e tudo mais. É resolvendo que a outra pessoa mude que vai resolver? É influenciando as ações dela que vai resolver? Não. Não. Não é isso que vai resolver. Se você tem esse problema, né? Confiei muito numa pessoa e ela traiu a minha confiança. Uma ferramenta muito interessante é a ridicularização pelo humor. A vida não pode ser só ferro e fogo. Como uma música muito sábia fala, companheiro é companheiro e isso é isso, né? Não sei se você conhece essa música, mas é exatamente isso. Quando você começa a entender que algumas coisas que você levava muito a sério, você pode dar um toque de humor naquilo ali, e aquilo pode deixar de te afligir. Isso é difícil fazer, mas é possível. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava me preparando para o vestibular, eu deixei de pagar a inscrição de um Enem. Eu deixei. Eu não fiz a inscrição. E todos os meus amigos fizeram a prova e eu não fiz. E depois a gente até, né, comentava, e eu comentava num tom bem humorado, falava assim, não, minha nota do ano passado, nunca vou conseguir tirar uma nota maior do que aquela. Quando alguém perguntava assim, quanto que você tirou na redação? Eu falava assim, 1008. Né? E é uma forma de lidar com isso. É uma maneira de você mudar o foco. É uma intenção paradoxal. O próprio nome diz. Por que paradoxal? Porque inicialmente você não pensaria naquilo. Inicialmente você não teria essa intenção ali de tentar achar um outro caminho. Inicialmente aquilo ali é tão sério para você que você acha que só pode lidar daquela maneira. Então, aí o pessoal falando que já faz isso aí e de fato é muito interessante isso. Levar tudo a ferro e fogo vai te dar um negócio aí, vai explodir alguma veia, vai dar um problema. Uma hora dá. Então, talvez você não tenha essa disposição, né, a fazer muitas piadas o tempo todo, e não precisa virar um piadista também. Mas levar a vida, né, um pouco mais tranquila é melhor. E utilizar essa técnica da intenção paradoxal, né? Identificar ali o motivo de um problema e tentar dar um outro sentido para ele. Tentar dar um outro sentido para aquilo. Uma história muito interessante. Um rapaz, né, que tinha um emprego e não estava satisfeito no emprego, chega no médico e fala assim, eu não estou me sentindo bem, isso aqui está me causando muita angústia, esse emprego e tal. E ele não tinha nenhum motivo, né, não ia fazer nenhuma diferença, ele conseguiria trabalhar em outra área, ganhar a mesma quantidade de dinheiro e tudo mais. E o que foi a recomendação? Né? Como que ele poderia aplicar a técnica da intenção paradoxal? Qual que é a intenção dele? Se sentir bem, ter uma vida boa. Né? Mas o que está impedindo ele? Ele está achando que apenas é possível se sentir bem, ter uma vida boa daquela maneira. Tem uma diferença, né, entre humor negro e intenção paradoxal. É um pouco diferente, porque o humor negro é só humor, a intenção paradoxal não. Uma das maneiras, né, de aplicar a intenção paradoxal é pelo humor, uma das. Existem outras maneiras, como por exemplo, mudando o foco, descobrindo um motivo novo. O humor é uma delas, né? Senão a gente vai começar a utilizar o humor assim, em situações que não são muito boas para utilizar. E você próprio mesmo vai perceber que o humor nem sempre vai funcionar nesses casos. Mas é interessante, né, se você tiver essa habilidade de utilizar isso, porque vai reduzir seus sofrimentos.
né? Vai reduzir a sua ansiedade. A ansiedade, por exemplo, né, de uma pessoa que você se relaciona e o fato de se relacionar com essa pessoa te causa esse sofrimento. Como que você aplica essa técnica da intenção paradoxal? A sua motivação está me relacionar com alguém que é bom. Alguém que é bom, tanto faz. Quando você muda o foco, inverte, tira o foco daquilo, coloca em você. Qual que é a intenção, então, no relacionamento? Ser a melhor pessoa possível que eu consigo ser, independentemente de quem seja. Olha a virada do jogo. Olha a virada do jogo. Você tira o foco daquilo que te causa o problema. E tirando o foco daquilo que te causa o problema, aqueles pensamentos de será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Aqueles temores que causam o temor são liquidados. E isso é, de uma certa forma, dificultoso de ser feito. Por isso é essencial um local específico, né, com técnicas específicas, se possível com uma supervisão ali de pessoas que têm um objetivo em comum. Não é à toa que no final dessa semana eu vou abrir as vagas para a comunidade Mente Blindada, que é exatamente esse local. Esse local em que você pode treinar a sua mente a resolver os problemas, a lidar da melhor maneira possível com os problemas que se apresentam para você no dia a dia. Porque é muito provável que você não tenha esse lugar para treinar. E eu disponibilizarei, né, no final dessa semana esse local para você. Com cursos, muitas vezes. Tá? Os cursos que existem lá, existe um curso de técnicas terapêuticas para ansiedade, um curso só disso. Curso de técnicas terapêuticas para dores físicas, para dores emocionais. Mais de 20 e poucas lives diárias que eu fiz e vou fazer até a 100. Reuniões semanais, todas as terças-feiras, de mais ou menos 1 hora. Elas ficam gravadas lá também. Então é um material muito rico. É uma academia para que você, de fato, construa ali as ferramentas, né? E blinde, construa essa blindagem da mente de uma maneira segura. Tem até uma biblioteca lá dentro que eu estou fazendo. Não sei se eu falei para vocês, hoje eu coloquei lá uns 35 livros. E todo dia eu vou colocando um pouquinho. Então é isso. A live de hoje é isso. Eu espero vocês na sexta-feira. Vocês que acompanharam até aqui. São pessoas com diferencial, são pessoas que querem mudar, né? São pessoas que estão dispostas. E é justamente esse tipo de gente que eu desejo que acompanhe esse conteúdo. Porque é para vocês que esse conteúdo vai fazer efeito. Tá certo? É isso. Então, até sexta-feira. Encontro vocês aqui no mesmo horário, às 9 horas da noite. Até mais.